Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula de matemática. Eu sou a professora Suelen Rodrigues e eu tenho aquele recadinho do coração especialmente para você que está acompanhando essa aula através do YouTube e tem acesso ao Classroom. Vai lá no Classroom, acessa o link número 1, faça a atividade obrigatória da aula de hoje que eu deixei lá para vocês e não esqueça que essa atividade vale nota e também vale presença. Já você que está acompanhando essa aula através da televisão e não tem acesso ao Google Classroom, procure a sua escola para saber qual é o momento onde as atividades vão ser disponibilizadas para que você pegue, faça na sua casa e devolva para a escola novamente, ok? Bom, na última aula nós falamos sobre função modular e gráfico da função modular, tá? Na aula de hoje eu vou resolver o desafio da aula passada e nós vamos começar um assunto novo que são equações exponenciais, tá? E vamos falar sobre as propriedades das potências que é útil no cálculo das equações exponenciais. Mas primeiro, vamos relembrar da aula passada. Ao fazer um balanço de suas vendas, um site constatou que em certo mês o número de produtos vendidos em cada dia pode ser expresso pela função n de d é igual a 9 vezes módulo de d menos 21 mais 5, com d variando de 1 a 30, em que d é o dia do mês e n é a quantidade de produtos vendidos neste dia, certo? A pergunta era, quantos produtos foram vendidos no dia 28? Então vamos responder aqui. Para responder, olha só. Quais são as informações importantes que nós precisamos retirar dessa função antes de responder? Qual é a expressão da função? Obviamente, né? A expressão é essa daqui, n de d é igual a 9 vezes módulo de d menos 21 mais 5, em que d está variando de 1 a 30, porque são os dias, certo? Como o mês tem 30 dias, então vai de 1 até 30. E n é a quantidade de produtos vendidos neste dia. Então, a primeira pergunta é, quantos produtos foram vendidos no dia 28? Então, para isso, eu vou substituir o D, que é o dia, por 28. E ficaremos com N de 28 vai ficar 9 vezes módulo de 28 menos 21, que vai dar 7. 9 vezes 7, 63. 63 mais 5 vai ficar 68. Então, no dia 28, foram vendidos 68 produtos. Muito bem. Na letra B, a pergunta é a seguinte, em qual dia a quantidade de produtos vendidos foi menor? Menor, como eu expliquei na aula passada. O gráfico da função modular tem aquela origenzinha, certo? Tem aquele biquinho aqui onde é a origem. Aqui nesse bico, aqui na parte inicial do gráfico da função modular, nós temos a menor quantidade. Então, aqui vai ter o dia e aqui vai ter a quantidade, tá? Este valor aqui está exatamente onde é a origem da função modular. Então, eu preciso fazer o quê? Eu preciso descobrir, usando a definição de módulo, para encontrar aquela origem do gráfico, que é onde a quantidade vendida foi menor. Então, eu reescrevi a função usando a definição de módulo. A definição de módulo, nesse caso, vai ficar assim. N de d vai ser a própria função se o módulo, o que estava no módulo, for maior ou igual a zero, ou menos a função se o que estava dentro do módulo for menor do que zero, tá? Então, eu mantenho, se for maior, eu multiplico por menos 1, se for menor. Aqui, dando uma ajeitadinha, vai ficar o quê? D menos 21 é maior que zero para quais valores? D menos 21 é maior que zero quando D for maior que 21, ok? Porque se eu colocar aqui, ó, 19, por exemplo, 19 menos 21 vai dar menor que zero, eu não quero, eu quero que ele seja maior. Então, tem que ser mais que 21 aqui, porque se eu estou subtraindo de 21 um número maior que ele, então o resultado é positivo. Agora, se eu estou subtraindo um número menor que ele, então o resultado vai ser negativo, tá? Então, eu organizei aqui e eu encontrei que D é igual a 21. Então, a menor quantidade foi vendida no dia 21. Qual foi essa quantidade que tanto foi vendido no dia 21? Agora, eu substituo aqui por 21, certo? Como que vai ficar? Eu tenho aqui N de D é igual a 9 vezes módulo de D
menos 21 mais 5. Eu sei que no dia 21 foi a menor quantidade, então eu vou substituir por 21. Vai ficar n de 21 é igual a 9 vezes módulo de 21 menos 21 mais 5. 21 menos 21 é 0. 9 vezes 0 mais 5, que vai dar 5. Então, no dia 21 foi a menor quantidade e esta quantidade é 5 produtos, ok? Então, em que dia foi vendido menos? Foi vendido menos no dia 21 do mês e essa quantidade foi de 5 produtos, ok? Muito bem. Na letra C, a pergunta é diferente. Em quantos dias a quantidade foi maior ou igual a 86? Então, eu preciso dividir, eu preciso resolver a equação, tá? E vou dividir esse problema em duas partes. Eu vou dizer que a função vai ser maior que 86, ou igual a 86, ou que a função vai ser menor ou igual a 86, porque eu quero saber quando foi vendido mais ou menos do que 86 produtos, tá? Maior que 86 unidades. Então, aqui, menor que 86 não serve, tá? Só vai servir para maior ou igual a 86. Então, vamos lá. Dividindo em duas partes, eu vou ter aqui 9 vezes d menos 21 mais 5 maior ou igual, 9 vezes d menos 21 mais 5 menor ou igual que 86, tá? Eu não vou entrar aqui no mérito dessa resolução passo a passo com vocês, porque é uma resolução de equação do primeiro grau simples, tá? Onde o quê? Você divide, você tem que isolar o D, tá? Então, é uma resolução simples, então vocês treinem aí na casa de vocês. Se tiver alguma dificuldade, vai lá no Classroom, pergunta para o seu professor, beleza? Vamos lá. Encontramos dois valores para D. Encontramos D maior ou igual a 30 ou D menor ou igual a 12. Ou seja, do dia 1º até o dia 12, nós tivemos uma quantidade maior que 86. No dia 30, nós tivemos também 86, tá? Isso pode ser visto através de um gráfico. Então, eu vou deixar aqui para vocês preencherem a tabela com os valores desta função e vamos considerar estes dias aqui. Mas por que esses dias, professora? Porque, ó, o dia 21 é o bico, a origem lá onde eu falei para vocês. O 12 foi o dia que a gente analisou no exercício anterior. E o 30 também, tá? E o 1 é o primeiro dia. Posso colocar 50, se eu quiser? Não. Por quê? Porque vai de 1 a 30, são os dias do mês, certo? Então, vou deixar aí para vocês resolverem a tabela, já volto.
Estamos de volta. Vamos ver então como fica a tabela preenchida, tá? Aqui eu substituí o D pelos dias do mês. No caso era 1, 12, 21 e 30, ok? No dia 1 foram 185 unidades vendidas. No dia 12 foram 86. No dia 21 foram 5, lembrando que essa é a menor quantidade, lembra que nós vimos anteriormente? E no dia 30 foram 86 unidades. Agora nós temos o quê? Pares ordenados. No dia 1, 185, no dia 12, 86 e assim por diante. E eu tenho aqui um conjunto de 4 pares ordenados, então eu vou deixar um tempinho para vocês marcarem esses pares no plano cartesiano. Já volto.
estamos de volta então, vamos dar uma olhadinha aqui? O primeiro ponto, 1 e os 185, então quando D for 1, N será 185, eu tenho este ponto. Quando D for 12, ou seja, no dia 12, teremos 86 vendidos, então eu tenho este ponto. No dia 21, eu tenho 5 vendidos, é o menor valor. E no dia 30, novamente, eu tenho 86 produtos vendidos. Posso juntar os pontos porque se refere a dias e dias é tempo. Tempo é um período contínuo, tá? Então, a gente pode juntar os pontos aqui. E tenho esse gráfico aqui. Ah, mas só tem um pedacinho do gráfico, por que não tem mais? Porque começa no dia 1 e vai até o dia 30. Nesse intervalo de tempo, nós temos todos os momentos, tá? Mas como começa no dia 1 e vai até o dia 30, a gente só faz esse pedacinho do gráfico aqui. É o gráfico da função. A pergunta era, em quantos dias a quantidade de produtos vendidos for maior ou igual a 86? Então, veja só. Do dia 1 ao dia 12, nesse espaço aqui, nós temos um pedacinho de gráfico aqui em cima que vai de 186 até 85. Por exemplo, vamos pegar aqui no meio, ó, dia 5, por exemplo, aqui, ó. No dia 5, quantos foram vendidos? Se você não quiser calcular, você vem aqui no gráfico e olha assim, sobe e bate lá na linha da função. E bate de novo aqui no eixo Y, foi uma quantidade maior que 186. É só você rebater. Sai daqui do dia que você quer, dia 10, por exemplo. Sai daqui, chega até a linha da função e bate no eixo Y. Você faz o caminho inverso da obtenção do ponto para saber qual que é a imagem. Então, aqui entre os dias 1 e o dia 12, foram vendidas entre 86 e 185 unidades. Então, aqui nós temos 12 dias que as vendas foram maiores que 86. Por outro lado, aqui no dia 30, nós temos 86 unidades vendidas exatamente. Então, seriam quantos dias? Os 12 dias aqui do primeiro período, mais este um dia aqui do segundo período. Então, somando tudo, nós temos 13 dias. Em 13 dias foram vendidos mais do que 86 unidades, ou 86 unidades. Legal? Era esse o desafio da aula passada, espero que você tenha conseguido. Se você não conseguiu, volta, vê de novo, pede ajuda para o seu professor, que ele está o tempo todo no Classroom, o tempo todo não, em alguns momentos no Classroom disponível para falar com você, beleza? Agora começamos a aula. Na aula de hoje nós vamos falar sobre equações exponenciais. Equação exponencial é aquela que apresenta apenas uma incógnita, a incógnita apenas no expoente, certo? Então, aqui, ó, o que é expoente, prof? Isso aqui é uma potência. Dentro dessa potência, nós temos a base e o expoente, tá? 3 elevado ao quadrado. Isso é uma potência, é 9, ok? O que está aqui embaixo é a base, o que está aqui em cima é o expoente. Se o que estiver aqui em cima for uma letra, então ela é chamada de equação exponencial. Tá? Deixei aqui alguns modelos para vocês, ó. 3 elevado a x, 2 elevado a w, 1/5 elevado a x, 49 elevado a y, 3 elevado a 2, vocês estão vendo que em todas elas nós temos uma letra no expoente, certo? Uma variável, uma incógnita aqui no expoente. Como que eu resolvo uma equação exponencial? Isso vale para qualquer equação. A resolução, a solução de uma equação é aquele número que torna a igualdade verdadeira, tá? Que torna isso uma verdade, beleza? Então, vamos lá. Qual é o valor de x que faz com que isso aqui aconteça? Com que este valor desse lado do igual seja igual a este valor do outro lado do igual. Ou seja, 2 elevado a quanto que vai dar 32? Tá? 2 elevado a quanto? O valor que estiver aqui no expoente será a solução da equação. Dá para fazer isso mentalmente, né? 2 elevado à quinta é igual a 32. 2, 4, 8, 16, 32. São 5 vezes o 2. Então, 2 elevado a 5. Assim, x é igual a 5. Pronto. Basicamente é isso. Descobrir qual é o número que faz isso aqui ser verdade. 2 elevado a quanto que é 32? 2 elevado a 5. Fechou, certo? Isso é resolver uma equação exponencial. Mas eu posso fazê-lo sistematicamente. Como assim sistematicamente? Usando cálculo, tá? Posso resolver usando cálculos. Para isso, então, nós vamos fazer 2 elevado a 32 usando fatoração, tá? Fatoração. O que é fatoração?
Fatoração é a famosa decomposição em fatores primos, tá? O que eu vou fazer aqui? Vou decompor o 32. 2 elevado a x é igual a 32. Vamos decompor o 32. 32 dá para dividir por 2, que dá 16, que dá para dividir por 2, que dá 8, que dá para dividir por 2, que dá 4, que dá para dividir por 2, que dá 2. E assim, fatoramos o 32. Quantos 2 nós temos aqui? 1, 2, 3, 4, 5. Então, isso é 2 elevado a 5, ok? Agora, eu venho aqui e faço o seguinte. Eu substituo esse 32 por 2 elevado a 5, ok? Fazendo essa substituição, agora é o seguinte. A propriedade das equações exponenciais me diz que se as bases são iguais, então eu posso igualar os expoentes. Então, as duas bases são iguais, significa que eu vou igualar os expoentes, e com isso nós temos a solução x igual a 5, ok? Que nós já encontramos anteriormente, fazendo inclusive o cálculo mental para essa daqui. Mas a ideia da resolução de uma equação exponencial é sempre essa, tá? Você iguala as duas bases, quando as bases estão iguais, faça as operações no expoente, ok? Então, aqui deixei resolvido para vocês, x é igual a 5. Ainda posso verificar se o resultado está certo, tá? Eu achei x igual a 5. 2 elevado a 5, substitui aqui o x por 5. 2 elevado a 5 é igual a 32? Sim, é 32. Então, encontramos a solução, é 5. Ok? Parece meio redundante, mas é isso. Agora, vou deixar aqui para vocês resolverem essas duas equações exponenciais. 3 elevado a x é igual a 81 e 6 elevado a x é igual a 216. Aqui eu vou deixar uma dica, quando você for fatorar 216, comece com o 6. Eu coloquei o fatorar entre aspas, porque a fatoração envolve números primos, né? E o 6 não é primo. Mas se você começar pelo 6, vai ser mais fácil. Legal? Já volto com a resolução.
estamos de volta. Então, vamos dar uma olhada aqui como que eu vou fazer para resolver essas duas equações exponenciais. 3 elevado a x é igual a 81, começamos fazendo o quê? A fatoração do 81, tá? 81 é divisível por 3, aí eu fatorei o 81 e encontramos 3 elevado à quarta, ok? Aí eu faço o quê? Substituo o 81 por 3 elevado à quarta, tá? 3 elevado a x é igual a 3 elevado a 4. Como as bases são iguais, aqui é 3 e aqui é 3, eu trabalho apenas com os expoentes e fico com x igual a 4. E a solução é 4, por quê? Porque 3 elevado à quarta é 81, beleza? A outra aqui, lembra que eu falei para vocês na dica? Comece fatorando pelo 6, fazendo a fatoração usando o 6. Então, aqui eu dividi por 6. Aliás, isso é uma dica. Sempre que você tiver aqui um número que não seja primo, tá? Por exemplo, aqui eu tinha 3, o 3 é um número primo. Mas se o número aqui não for primo, sempre tente usar ele na hora de fatorar, porque vai facilitar os seus cálculos, ok? 216 é o mesmo que 6 elevado ao cubo. Então, eu vou substituir 216 por 6 ao cubo. Fiquei com 6 elevado a x é igual, aqui faltou igual, mas é igual a 6 elevado a 3 e, portanto, x é igual a 3, certo? Encontramos a solução, x igual a 3, certo? Muito bem. Agora, vamos dar uma dificultadinha, colocar aquele temperinho. Vamos relembrar algumas propriedades das potências, tá? Coisas que vocês aprenderam já há alguns anos atrás e de repente não está bem claro na cabeça, então vamos relembrar. Primeira propriedade importante que nós vamos usar para resolver a equação exponencial. Qualquer número elevado a zero é sempre igual a 1, tá? Qualquer número, isso aqui é um número. A elevado a zero é igual a 1. Então, 15 elevado a zero é 1. Meio elevado a zero é 1. X elevado a zero é 1, certo? Qualquer número que você imaginar. A segunda propriedade me diz que se eu tenho um expoente negativo, então ela vira uma fração, tá? A elevado a menos n é 1 sobre a elevado a n. Então, aqui eu fiz isso com 1/8, ó. 1/8 não é 1 sobre 8 elevado a 1? Então, eu posso levar para cima como 8 a menos 1. Ou ainda, eu posso considerar que 8 é 2 elevado a 3. E aí, ele vai para cima como 2 elevado a menos 3, tá? Isso é a propriedade. 1 sobre x, qual é o expoente do x? O expoente do x aqui embaixo é 1. Quando ele sobe para cima, vira x elevado a menos 1. A próxima propriedade são expoentes fracionários, tá? Se o expoente é uma fração, então isso seria uma raiz. Raiz enésima de a elevado a m é a elevado a m sobre n. Então, transforma isso em raiz. Como que fica? Raiz quadrada de x, qual é o expoente? O expoente do x é 1 e o índice da raiz é 2. Então, fica x elevado a meio, ok? Já se eu tenho o expoente na forma de fração, ele pode voltar e se transformar na forma de raiz. 2 elevado a 1/3. O denominador é 3, então o índice da raiz vai virar 3. O expoente é 1, então o expoente do 2 vai virar 1. Logo, 2 elevado a 1/3 é a mesma coisa que raiz cúbica de 2. E esse exemplo aqui, essa propriedade aqui, fala sobre a divisão elevada a um expoente. Quando você tem uma fração ou uma divisão elevada a um expoente, você aplica o expoente em cima e o expoente embaixo, tá? Então, 1/4, por exemplo, é a mesma coisa que 1 meio ao quadrado. Por quê? 1 ao quadrado é 1, 2 ao quadrado é 4. Da mesma forma que se você tiver a raiz quadrada só embaixo, raiz quadrada é elevado a meio. Lembra da propriedade de cima aqui, ó? Então, se eu tiver 1 sobre x elevado a meio embaixo, eu posso colocar tudo sobre a mesma raiz e fica raiz de 1 sobre x. Essas foram as lembranças de anos anteriores. Agora, vamos aprender como utilizar isso em alguns exemplos, tá? Então, eu tenho aqui 49 ao quadrado é igual a raiz quadrada de 49 elevado a y. Qual é a propriedade que eu vou usar? 49 ao quadrado é igual a raiz quadrada de 49 elevado a y. A propriedade me diz que a raiz enésima de a elevado a m é igual a a elevado a m sobre n. Quem é o índice? O índice aqui, quando não aparece, é 2,
tá? E o expoente é y. Então, como é que vai ficar? Raiz quadrada de 49 elevado a y vai ficar o seguinte. O y, que é o expoente, fica no numerador. Então, vai ficar y em cima. O 2, que é índice, fica no denominador. Então, fica y sobre 2. 49 ao quadrado é igual a 49 elevado a y sobre 2. Com isso, podemos fazer o quê? Cancelar as bases, tá? Porque as bases são iguais. E trabalhamos apenas com os expoentes. Esse é igual a esse. 2 é igual a y sobre 2. Para isolar o y aqui, nós multiplicamos por 2. Então, vai ficar 2 vezes 2 é igual a y. E, portanto, y é igual a 4, certo? Essa é a solução da equação exponencial. Sempre que preciso, que necessário, vá nas propriedades das potências. São elas que te ajudam a resolver qualquer tipo de potência, de equação exponencial. Vamos lá, então. Essa daqui, 1 elevado a x, 1 quinto elevado a x é igual a 625. Vou fazer aqui também. 1 quinto elevado a x. 1 quinto elevado a x é igual a 625. O que nós temos aqui? Nós temos uma divisão, certo, aqui, elevada a um expoente, e aqui nós temos um número que pode ser fatorado, tá? Deixei ali a fatoração do 625 para vocês, tá? 625 é 5 elevado à quarta, beleza? Então, eu vou substituir aqui, ó. 1 quinto elevado a x é igual a 5 elevado a 4. A propriedade da potência me diz que se eu tenho uma fração elevada a um expoente, eu posso transformar isso em uma potência com expoente negativo. Olha só, a elevado a menos n é 1 sobre a elevado a n. Só que se eu tenho o mesmo denominador, o mesmo expoente, eu posso pôr um em cima e um embaixo. Como aqui 1 elevado a qualquer coisa vale 1, então isso aqui vai ficar 5 elevado a menos x, ok? 1 quinto elevado a x é 5, eu vou fazer até mais um passo aqui, para vocês não se perderem, ó. 1 quinto elevado a x vai ficar 5 elevado a menos 1, que é a propriedade, elevado a x, ok? Que é igual a 5 elevado a quarta. Agora, eu multiplico aqui os expoentes, ficou 5 elevado a menos x é igual a 5 elevado a 4, ok? Com isso, cortamos aqui as bases e eu fico com menos x igual a 4, logo x é igual a menos 4 e assim temos a solução dessa daqui, beleza? Sempre que possível, volte nas propriedades e veja qual se encaixa ao seu problema. Então, vou deixar aqui para vocês fazerem agora um que é muito semelhante a esse e já coloquei aqui a propriedade que vocês vão usar, tá? A elevado a zero é igual a 1. Já volto com a resolução.
Estamos de volta. Vamos dar uma olhadinha aqui. 9 elevado a 2x mais 1 é igual a 1. Como que a gente vai fazer para o 1 virar 9? Nós sabemos que qualquer número elevado a 0 é igual a 1, tá? Então, eu vou transformar esse 1 em quê? Em 9 elevado a 0, certo? Não é 1? Então, transformamos. Agora, trabalho com as bases. Aqui eu cancelo essa, aqui eu cancelo essa, fiquei com 2x menos 1 igual a 0, tá? 2x menos 1 igual a 0. Isolamos aqui o x, certo? Somando 1, e aqui divido por 2 e vai ficar com x igual a meio, tá? Vamos testar aqui, ó. 9 elevado a 2 vezes meio dá 1. 1 menos 1 fica 0. 9 elevado a 0 é 1, tá? Nas próximas aulas, vocês vão continuar vendo equações exponenciais, então não se preocupe se hoje você não entendeu tudo, na próxima aula tem mais, beleza? Então, nós vimos hoje equações exponenciais, propriedades das potências, que são úteis na resolução de equações exponenciais, e na próxima aula continuaremos nesse assunto, não percam. Até mais, um abraço e sejam extraordinários!